Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, Andrei Zipenko vai jogar hoje contra Hikaru Nakamura. Jogou, né? A gente vai ver a partida contra o Hikaru Nakamura, valendo vaga na semifinal da primeira etapa aqui do Grand Prix 2022, né? Lembrando que esse circuito de 3 torneios dá 2 vagas para o torneio de candidatos, as únicas 2 vagas que faltam aí para o torneio de candidatos, né? E vamos dar uma olhada então, valendo ir para a semifinal, Andrei Zipenko contra Nakamura, que jurou aí fazer justiça pro Jing Liren. Ele quer ganhar uma vaga no torneio de candidatos e dar a vaga dele pro Jing Liren. Eu não sei se pode, né? Mas talvez ele renuncie à própria vaga e o Jing Liren ganhe por rating, eu não sei. Ou o Nakamura tá querendo fazer o filme dele. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada então. Andrei Zipenko abre aqui com o peão do rei E4. E o Nakamura responde com E5. Cavalo, aqui eles saem com os cavalos. E o Andrei Zipenko decide para a abertura italiana, aqui com o bispo em C4. E o Nakamura vai para Gioco Piano, então, com o bispo aqui em C5. Aqui eles seguem desenvolvendo. E o Andrei Zipenko já faz um lance raro aqui na abertura. O lance A4, né? Um lance aqui jogado muito poucas vezes aqui pelos grandes mestres. De longe, aqui lances mais jogados são lances como C3, Roque, né? Aqui... que mais já tentaram aqui? Cavalo C3, Bispo B3, já tentaram de tudo aqui. A4 já é um lance bem raro aqui pelo Zipenko. O Nakamura joga com A6, Roque aqui pelo Zipenko, D6 A5, ganhando bastante espaço aqui na ala da dama. Muito interessante esse estudo aqui, esse preparo aqui do Andrei Zipenko, né? E o bispo do Nakamura volta lá para A7. C3, seguindo aí com a expansão na ala da dama e no centro. Roque, H3, parando aqui os ataques em G4, H6 aqui pelo Nakamura fazendo a mesma coisa, um lance profilático. E bispo E3, o Zipenko aqui ele agora decide combater a diagonal aí de casas escuras, né? O Nakamura segue desenvolvendo a torre e agora o Zipenko aproveita que a torre não está mais protegendo aqui em F7 e segue atacando com força aqui a casa de F7, né? E aqui, bom, é possível voltar a torre, mas o Nakamura não quer assumir uma perda de tempo aqui e segue com um lance perfeitamente jogável, que é o lance dama em E7, trazendo uma proteção na posição. Aqui o Zipenko tem que continuar desenvolvendo peças, ele desenvolve aqui o cavalo e o Nakamura já bota uma proteção aqui em B para poder liberar o bispo aí para poder jogar, né? E aqui então o Zipenko decide trocar agora o bispo aqui de casas escuras, fazer o cavalo voltar lá para A7 e jogar D4, ganhou espaço no centro aqui o Andrei Zipenko, interessante demais, né? Aqui a partida seguiu com o cavalo C6, mas você pode estar se perguntando se o Zipenko não pendurou o peão agora. Por exemplo, peão toma e cavalo aqui por peão, né? Na verdade não, porque depois das trocas está caindo em F7 aqui e seria um desastre, né? Então aqui não está pendurando o peão, nada disso. D4, um excelente lance aqui do Zipenko. A partida seguiu aqui com o cavalo C6 e agora... torre aqui em E1, né? Era possível também jogar com D5, né? O Zipenko não quis bloquear o próprio bispo e seguiu aqui com torre E1 simplesmente. Bispo D7 foi jogado pelo Naka, D5 atacando aí o cavalo foi lá para 7, legal, hein? Esse cavalo aqui não tem mais muito futuro aqui na partida. Bispo e F1 foi a decisão aqui do Andrei Zipenko e cavalo H7. O Nakamura vai tentando soltar um pouco o jogo dele, tá difícil. O Zipenko segue agora com C4, controlando de fato os saltos do cavalo. E o Nakamura tenta esse cavalo G5. O Zipenko traz a dama aqui para E3, traz mais uma proteção aqui para o centro, mantém a dama próxima aqui da ala do rei. E aqui, depois das trocas em F3, o Nakamura tem que tentar colocar esse cavalo dele no jogo, ele não consegue, né? Cavalo C8, para onde vai esse cavalo? Ainda não vai, né? E aqui o Zipenko aproveita para mandar B4, né? Uma linha bastante interessante também aqui, era com C5 direto. Uma linha sugerida pelos inscritos durante a live, né? E aqui, depois de D por C5, um ataque bastante interessante aqui em C1 e não dá mais para defender, porque daí tá caindo em A6. É uma linha bastante interessante também. Mas as pretas têm um contra-jogo, porque depois de torre por C5 teria cavalo por E4, olha que legal, tentando desviar a defesa aqui da torre e torre por C7, e o jogo poderia ir embora dessa forma, bem interessante com o peão passado aqui pro Zipenko, né? Apesar de que o computador diz aqui que as pretas conseguem igualar, né? Mas eu achei bem interessante essa linha do C5, o Andrei Zipenko pensou de outra forma, ele jogou com B4 e até pode pensar em jogar com B5 também. E o Naka agora... experiente aqui, o jogador experiente faz o lance F5, atraindo a atenção do Zipenko para a ala do rei. Falou, opa, esquece o teu plano lá na ala da dama. Começou a incomodar aqui na ala do rei o Nakamura, né? E aqui o Andrei Zipenko, que poderia jogar com B5, talvez fosse mais preciso, segundo os computadores, seguir jogando com tudo aqui na ala da dama, né? Seria uma outra possibilidade,
mas aqui o Esipenko se preocupa um pouco com o peão de F5 e joga bispo D3. O Nakamura segue com dama F6, protegendo aqui o peão de F5, e agora nós temos peão toma, bispo toma, algumas trocas aqui, né? E o Esipenko segue com cavalo D4. Uma ideia muito legal aqui do Esipenko, atacando a dama e também de olho nessa casa de E6, né? E aqui a gente olhou a posição ao vivo e falou, mas tudo bem, o cavalo na cesta costuma ser um cavalo muito forte, um cavalo na cesta horizontal. Dizem que vale até por uma torre em certas posições, né? Mas aqui a dama em F7 protegeu em C7, o cavalo em E6 não tá atacando muita coisa. E o Nakamura tem contra-jogo, a gente estava olhando essa linha e não estava conseguindo ver se realmente tinha vantagem aqui o Esipenko ou não. Não foi assim que seguiu na partida, né? Mas a gente ficava tentando procurar alguma coisa aqui para o Esipenko e de fato não consegue achar, né? Um cavalo muito forte, mas não está fazendo tanta diferença na posição. E aqui, a gente já imaginando que ia estar difícil, o Esipenko me manda um lance fortíssimo aqui na posição. F4 exclama o lance aqui do Esipenko, né? Espetacular aqui, tirando proveito da cravada aqui, né? Dos dois ataques lá em E8 e partindo para cima do peão de E, quer dizer, tentando deixar um peão isolado e quem sabe depois capturar esse peão, né? Uma excelente ideia aqui do Andrei Esipenko, genial. E aqui os computadores dão que só tem um recurso e não foi o lance que o Nakamura encontrou. Mas as pretas querem capturar o cavalo e não podem porque essa torre não está conectada. Então uma possível solução seria jogar cavalo B6. Agora sim atacando o cavalo. E depois de peão toma, a dama está atacada. E depois de dama por D4, C por B6. Com o jogo aqui com chances para os dois lados, né? Então muito interessante essa continuação. F4 também está sempre sob ataque, né? Então muito legal. Aqui tinha esse recurso aqui o Naka. Mas o Naka não encontra esse recurso, segue aqui com C6 na partida e os computadores começam a dar que o Esipenko tem uma boa posição. Aqui F por E5, segue o Esipenko, melhor lance. Aqui C por D5 e agora E6, aqui um lance muito bom do Esipenko atacando a dama, né? Computadores falam que talvez dama G3 fosse um pouco mais forte, enfim, são linhas aí de computador, né? Vamos só dar uma olhada aqui nessa linha que o computador fala que seria mais forte, mas depois que você faz, ele não fala que é tão forte assim, né? O computador aqui tem dessas, né? Então, não dá muita bola para essa barrinha, na verdade, viu? Essa barrinha aqui ela é muito maluca, né? Vamos tirar ela daqui. Chega da barrinha! É o fim da barrinha aqui nas nossas análises, ela só atrapalha, ela não serve para nada. A partida seguiu aqui então com E6, aqui um belíssimo lance do Andrei Esipenko. A barrinha a gente mantém na live, tá bom? Mas nos vídeos não dá não, só atrapalha e fala besteira. Como assim, Rafa Engini fala besteira? Tava falando que tava com 4 pontos de vantagem, aí você faz o lance e cai para 2, né? Falou besteira. Bom, então aqui dama G6 e agora a torre F1 aqui pelo Esipenko. E o ponto todo é o seguinte, o Esipenko tem um cavalo forte, um peão na sexta e o ponto todo tem uma torre entrando na sétima, só que o tempo dele tá caindo, né? Olha o tempo aqui, tá perigoso. Aqui cavalo em E7 foi jogado pelo Naka e agora a torre F7, uma torre muito poderosa na sétima horizontal. O Nakamura segue com a reação aqui, D por C4. E agora a torre de A em F1, dobrando as torres aqui, Andrei Esipenko. A rei H8 e agora a torre de 1 em F3, preparando aqui para fazer um canhão, né? Para poder escapar aqui do ataque do cavalo. Olha o tempo do Esipenko, lance 32, galera. Precisa chegar no lance 40 para ganhar mais meia hora o Esipenko. Ele tem que jogar o toque aqui. Bom, tem 30 segundos de acréscimo por lance, né? Ainda tem um chorinho. Cavalo C6 foi jogado, agora cavalo toma, peão toma. E o Esipenko segue com E7, aqui um excelente lance na posição. Rei H7, aqui dama em F4. Olha aí, triplicando na coluna F, torre G8, torre G3 agora. Uma outra possibilidade aqui seria jogar com dama por C4, enfim, um outro jogo. Mas aqui, galera, o Esipenko não tem mais tempo. Ele tem que chegar no lance 40, né, e ver o que acontece. Aqui tá no lance 35 ainda, lance 36 jogado. A dama sai, a torre persegue, a dama volta e a torre sobe agora para F8, a torre vem para E8, parando aí o peão, torre por G8, torre por G, rei por G8 e dama por C4, cheque. Lance 40, ganhará mais meia hora aqui Andrei Esipenko numa boa posição, dama F7 foi jogado também o lance 40 aqui do Nakamura e a gente vê o que agora sobrou aqui, né, para calcular. Sobrou uma bela posição aqui para o Andrei Esipenko, no entanto muito difícil de converter, né, porque o Esipenko tem aqui um peão avançado que a gente não sabe se ele é uma fortaleza ou uma fraqueza, né, porque ele está atacado aí várias vezes. E aqui o Esipenko decide jogar então o lance dama por A6 e ficar com o peão passado, né, um excelente lance aqui do Esipenko. Computadores aqui, e aí a ajuda da Michele. Obrigado, Michele. A Michele aqui durante a live botou a engine lá para funcionar e tal, e encontrou uma linha que parece que poderia ganhar pro Esipenko aqui, que seria o lance dama E6.
Ainda assim não é tão claro, porque você fala dama toma, torre toma e C5, e aqui as pretas conseguem igualar, tentam separar, né? Por exemplo, B por C5, D por C5, e mesmo depois de torre por A6, torre por E7, a gente tem um final aqui que as pretas conseguem empatar, né? Mas a Michelle encontrou uma pérola aqui na posição. Depois de C5 aqui do Nakamura, o Esipenko teria o lance que a Engine não encontra, que é o lance B5, tentando criar o peão passado. E aqui as brancas estão ganhas, tá bom? Aqui a barrinha ainda não achou que tá ganho, por isso que eu tirei a barrinha tá falando que tá equilibrada aqui, agora ela achou, né? Depois de A por B5, A6, olha que bonito, e as brancas estão ganhas. Ainda assim um final bastante difícil, né? Por exemplo, aqui C4, A7, C3, por exemplo, seria uma possibilidade, né? E por aí vai, com um jogo bastante difícil, né? Aqui dá para promover, torre toma, peão promove, tal. E a questão é, será que a torre consegue parar esses peões, né? E consegue. Tem que vir aqui para C8, B4 é uma possibilidade, mas os peões não avançam agora e o rei vai encostar, né? E vai conseguir cair aqui os peões das negras, né? Um final bastante interessante, bastante difícil. Claro que existem outras variantes também, depois de dama 6, né? Dama E6, mas estudos mostram que realmente o Esipenko tinha esse caminho de uma vitória aqui, da vitória que ele tanto precisa, né? Bom, ele seguiu com dama por A6, aqui o Naka se livra do peão passado, torre 7, dama E7, dama C6. Aqui tem um peão a mais o Esipenko, não por muito tempo, porque dama é um cheque, dama por B4, perdão, igualando aqui 3 peões para cada um. Mas o peão do Esipenko tá mais avançado, mas tudo bem, rei leva muito cheque, né? Então aqui é complicado. A partida seguiu com dama D5, cheque, e dama em A2, passando por trás aqui do peão passado. Será que dá pra parar esse peão? O Nakamura segue com dama F4, cheque G3, e agora dama aqui em D4, um lance muito esperto, controlando a casa de A7, e sempre de olho em F2. Se a dama por acaso quiser dar uma despertinha no futuro, a dama entra em F2. Então seguiu com A6, dama em A7, e aqui H4, um lance muito bom do Esipenko, né? Porque aqui você fala assim, ó, eu quero jogar dama A4, dama B5, dama B7 e vou ganhar. Na verdade não, né? Vai ter cheque pra sempre. Então H4 tentando esconder o rei aí. Agora D5 pelo Nakamura. E a gente falou que ele botou um cone aqui no tabuleiro, né? O peão cone. Que história é essa, Rafael? A jogada é o Gambito Detran? Isso daí, o que é isso? Não, essa aqui é o seguinte, galera. Por que ele botou um cone, né? Ele botou um cone nessa diagonal de casas claras. Por exemplo, se aqui as brancas tentam jogar alguma coisa assim, né? As pretas podem ficar dando cheque aqui pra sempre, porque a dama não volta. Tem um cone aqui atrapalhando, né? E se esse cone for capturado, cai outro peão. Aí o peão cone do Rafa Milk. A partida seguiu com dama E2 aqui, protegendo o peão de A6. E agora dama D4. Temos dama em A2, dama em A7, propondo empate aqui o Nakamura. E rei G2. Aqui um lance esperto do Esipenko, ele controla a casa de F2. A partida seguiu com D4 pelo Naka. Avançando com o cone. Tirou o cone agora. Agora dama em E2 e aqui dama D7, dando suporte para o peão passar. Aqui dama em E4, D3 avançando com o peão, dama B7 e agora dama D8, evitando as trocas, A7, D2, que é isso? A8, dama D1, dama, 4 damas no tabuleiro, galera, 4 damas. E aqui eles jogaram por mais 160 lances, mentira. E aqui eles jogaram apenas dama por D8 e empataram aqui a partida, né? Aqui depois das trocas, realmente não tem como nenhum dos lados forçar aqui uma vitória, né? E o Nakamura conseguiu o empate, galera. E com o empate o Nakamura está na semifinal do Grand Prix, tá bom? Contra quem ele vai jogar na semifinal? Não sabemos ainda. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, ao vivo no canal Xadrez Brasil, será os tie-breaks dos grupos B e D. No grupo B a gente vai ter ali o desempate, né? Entre o Radoslav Wozniacki e o Richard Laporte. O vencedor entre eles vai jogar contra o Nakamura. E do outro lado a gente tem o Aronian, o Aronian já na semifinal, aguardando quem? Wesley So e Lener Domingues Pérez, que também vão jogar amanhã os tie-breaks, tá bom? Pra ver quem é que vai jogar então na semifinal contra o Aronian. Será Wesley So? Será Lener Domingues Pérez? Galera, a primeira perna aqui do Grand Prix tá avançando, né? Estamos chegando aí nas fases finais aqui do Grand Prix, da primeira etapa do Grand Prix, né? E a gente vai acompanhando, então, a partir das 11 horas da manhã, ao vivo amanhã no canal Xadrez Brasil, o desempate. Serão 2 partidas rápidas, de 15 minutos para cada um, com 10 segundos de acréscimo. E se empatar, 2 de 3 mais 2, rapidinho, hein? E se empatar, Armagedon. Armagedon brancas tem 5 minutos, sem nenhum acréscimo, pretas tem 4 minutos, sem nenhum acréscimo. Pô, preta com 4 minutos a menos? Mas a preta tem a vantagem do empate. Se empatar, a vitória é das negras, né? Então, esse é o formato do Armagedon. Talvez não precise, né? Talvez já defina aí nas partidas rápidas e tudo mais, né?
Mas é isso, galera. Só lembrando, no Armagedon, depois do lance 61, tem 2 segundos de acréscimo por lance, um detalhe técnico que é importante mencionar. Beleza, galera, é isso. Muito obrigado aí todo mundo pela audiência. Lembrando, hein, galera, hoje é o último dia, pessoal. Último dia. Inscreve que ainda dá tempo, hein? Vai começar agora às 19 horas o curso de London com o grande mestre André Diamante. Se você não fez a inscrição ainda, faz agora. Mas não vou conseguir ver a aula hoje. Não tem problema, a aula fica gravada, você já entra nas outras. Aproveita, hoje é o último dia aí. Mas beleza, galera, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí pra todos vocês e até a próxima. Valeu. Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez. De xadrez.